E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? Essa aula aqui é dando continuidade à nossa aula sobre equações, de forma mais específica, a equação reduzida da reta. Neste exemplo aqui, pessoal, nós vamos aprender a determinar a equação reduzida da reta de uma forma diferente das que nós vimos até então. O exemplo diz o seguinte, determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 2 e 1 e menos 4 e 3. Aqui nós temos as coordenadas no plano cartesiano de dois pontos. Nos exemplos que nós vimos anteriormente, nós tínhamos a representação geométrica lá no gráfico dessa reta. E a partir disso, nós conseguimos compreender melhor como é que funcionava a questão do coeficiente angular e linear da reta. Como nós estamos querendo aqui determinar a equação reduzida, nós queremos encontrar uma equação que tenha esse formato aqui, y é igual a ax mais b, onde a é meu coeficiente angular e b meu coeficiente linear. E como é que nós podemos fazer isso, professor? Nós podemos fazer de duas formas. A primeira delas é determinando a equação geral com esses dois pontos e depois de encontrarmos a equação geral, nós transformarmos essa equação em sua forma reduzida. E nós sabemos que para determinarmos essa equação geral, nós precisamos montar uma matriz 3 por 3 com estas coordenadas, colocando o x e o y. Por que, professor, o x e o y? Eu expliquei lá no vídeo sobre a equação geral da reta. Quem não viu esse vídeo ainda e sente necessidade, é só visitar a videoaula, tá certo? E aqui nós completamos a terceira coluna com o número 1. Nós sabemos que o determinante dessa matriz precisa ser igual a zero, porque se eles fazem parte da mesma reta, significa que eles estão alinhados, né? Encontrando o determinante dessa matriz aqui, nós vamos ter o seguinte. Nessa primeira diagonal principal, nós temos menos 4 vezes y menos 4y, vezes 1 permanece o menos 4y. X vezes 1, x. Vezes 1, x. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Indo para as diagonais secundárias, não esquecendo que elas recebem os sinais negativos, nós ficamos com o seguinte. 2 vezes y, 2y. 2y vezes 1, 2y. Como nós temos o menos, ficamos com menos 2y. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 com o menos da diagonal, ficamos com mais 4. E na última diagonal secundária, x vezes 3, 3x. 3x vezes 1, 3x. Com o menos da diagonal, menos 3x. Tudo isso igual a zero. O que é que nós fazemos agora? Nós vamos unir os termos semelhantes. Unindo x com menos 3x, nós ficamos com menos 2x. Unindo menos 4y menos 2y, nós temos menos 6y. E unindo o 6 com o 4, nós ficamos com mais 10. Tudo isso igual a zero. Esta é a equação geral da reta que passa por aqueles dois pontos. Como nós queremos a reduzida, nós precisamos isolar o y, tá? Então, quem não tem y, como o menos 2x e o mais 10, vão precisar sair desse lado da equação, O menos 2, quando passa lá para o outro lado, ele fica como? Isso mesmo, positivo. Então, nós vamos repetir aqui o menos 6y, Porque nós não estamos usando ele por enquanto. Igual 2x e o mais 10, que passa lá para o outro lado como menos 10. Beleza? Ainda nós não isolamos o y. Nós precisamos tirar o menos 6 daqui, Então, nós vamos ficar com o seguinte, y é igual a 2x menos 10 dividido por menos 6. O que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos simplificar todos esses termos. Por quê, professor? Porque todos os termos, tanto do numerador quanto do denominador, eles são múltiplos de 2. Nós conseguimos simplificar todo mundo por 2. Lembrando que nós só estamos fazendo isso porque é possível fazer com
todos os termos. Caso não fosse possível fazer com um deles, nós poderíamos parar aí, tá certo? Então, y é igual 2 dividido por 2, 1. Então, vamos ficar com 1x. Menos 10 dividido por 2, menos 5. E menos 6 dividido por 2, menos 3. Geralmente, a gente pode parar aqui, ó, com esse formato de equação reduzida da reta. Mas, professor, a forma reduzida da reta não é expressa como y igual a ax mais b? No caso, o coeficiente linear ele não fica separado? Isso mesmo, pessoal. Então, nós podemos fazer o seguinte, ó. Pegando esta equação aqui que nós encontramos, nós só vamos fazer um pequeno ajuste. Esse menos 3 que está dividindo todo o segundo membro da equação, nós podemos colocar ele dividindo cada termo. Como assim, professor? Nós vamos ficar com o seguinte, ó. Y igual a x dividido por menos 3 e menos 5 também dividido por menos 3. Ok? Nós apenas pegamos o menos 3 e colocamos para dividir cada termo. Como o x aqui é positivo e o 3 está negativo, ó, mais com menos, nós vamos ficar com menos x sobre 3. E aqui, menos 5 e menos 3, ó, menos dividido por menos, mais 5 sobre 3. Então, também nós temos essa forma aqui, ó, de escrevermos essa equação reduzida. Professor, qual é a correta? A primeira que nós encontramos ou a segunda? Ambas estão corretas. Vai depender do tipo de questão e do tipo de resultado final que você está procurando, tá? São as mesmas equações da reta, de forma reduzida, porém escritas de formas diferentes. Tudo bem? Vamos já aprender uma segunda forma de encontrar a equação reduzida da reta tendo 2 pontos. Agora, pessoal, nós vamos aprender como encontrar a equação reduzida de uma reta através de outro método, utilizando a noção de sistemas lineares. Se você nunca aprendeu sobre sistemas lineares ou tem dificuldades, comenta aqui embaixo se você quer um vídeo sobre isso, tá certo? E não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like caso você esteja gostando da videoaula, ou pode dar um dislike também, tá? Caso você não tenha aprendido nada ou não tenha gostado. Então vamos lá, pessoal. Nós podemos fazer o seguinte. Neste outro método, nós precisamos separar os pontos. Aqui eu tenho 2 e 1. E tenho o ponto menos 4 e 3. E nós precisamos lembrar que estes pontos aqui, ó, possuem as coordenadas x e y. Eu sei que uma equação reduzida, ela tem esse formato aqui em cima. Y igual a ax mais b. Na verdade, o que a gente está procurando aqui quando a gente tem 2 pontos é o valor do coeficiente A, que é o coeficiente angular, e o valor do coeficiente B, que é o coeficiente linear, não é isso? Como é que nós podemos determinar isso por meio de um sistema de equações? Nós só precisamos pegar essas coordenadas de cada ponto e substituirmos nesta equação reduzida aqui, ó. Como assim, professor? Nós não temos que a equação deve ter o formato y igual a x mais b? Olhando para esse primeiro ponto aqui, quem é y? Isso mesmo, 1. Então, nós vamos ficar com 1 igual a A vezes o valor de x. O valor de x aqui não é 2, do primeiro ponto? Então, A vezes 2, 2A, mais B. Percebam que a gente só fez substituir, né? O valor de y e o valor de x. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no segundo ponto. Da mesma forma. A diferença aqui é que os valores de y e de x vão mudar, né? Neste caso aqui, o valor de y é 3 e o valor de x é menos 4. Então, menos 4 vezes a. Nós vamos ficar com menos 4a mais b. Tranquilo? Percebam que nós ficamos com duas equações, ó. A primeira, 2a mais b igual a 1. E a segunda, menos 4a mais b igual a 3. E isso daqui, ó, forma um sistema de equações. Por quê? Porque o valor de a e o valor de b de ambas as equações são os mesmos. Por quê, professor?
porque eu estou trabalhando com pontos que estão na mesma reta. Então, se eu encontrar o valor de A e o valor de B, vai servir tanto para um ponto quanto para o outro, esses coeficientes. Agora, nós precisamos lembrar como é que nós encontramos a solução de um sistema. Neste caso aqui, eu vou utilizar o método da adição. E existem vários métodos para nós determinarmos a solução desse sistema aqui, que seria encontrar os valores de A e de B. Para facilitar para mim, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. E nós vamos ficar com o seguinte, ó. 2A vezes menos 1, menos 2A. B vezes menos 1, menos B. E 1 vezes menos 1, menos 1. Não alterei a equação, porque eu multipliquei todos os termos por menos 1. A segunda equação eu repito, né, porque eu não fiz nada com ela. E agora eu uso o método da adição. Eu vou somar as duas equações. Menos 2A menos 4A é igual a menos 6A. Menos B mais B é 0, então eu já elimino. E menos 1 mais 3 é igual a 2. Para determinar o valor de A, o menos 6 só precisa ir para o outro lado dividindo, né? Então, A é igual a 2 dividido por menos 6. Aqui nós podemos fazer o que, pessoal? Simplificar, né? Por 2, tanto o numerador quanto o denominador. 2 dividido por 2, 1. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Lembrando que o sinal geralmente fica único para a fração inteira. Como o 1 em cima é positivo e o menos 3 é negativo, mais com menos, menos. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 3. O que isso significa, professor? Significa que nós já encontramos o valor de A, ou seja, o coeficiente angular da reta. Professor, e como nós vamos encontrar o valor de B? Simples, pessoal. Se nós já temos o valor de A, nós só precisamos pegar qualquer uma das equações que nós montamos aqui e no lugar do A nós substituímos por menos 1 sobre 3. E como consequência nós vamos encontrar o valor de B. Por exemplo, eu vou pegar aqui a primeira equação, 2A mais B igual a 1. Você poderia ter pego qualquer uma, tá? O resultado daria o mesmo. Nós temos o seguinte, ó, 2 vezes o valor de A. O valor de A que nós encontramos foi menos 1 sobre 3, mais B igual a 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, então nós vamos ficar com menos 2 terços, mais B igual a 1. Como nós queremos encontrar o valor de B, o menos 2 terços passa para o outro lado positivo, né? Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó. B igual a 1 mais 2 terços, correto? Professor, como é que nós somamos 1 mais 2 terços? Aqui a gente tem que lembrar de encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 1, que não aparece, e o 3. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é o próprio 3, né? Então, o denominador aqui será 3. E como é que a gente faz agora, professor? Uma regrinha que a gente aprende no ensino fundamental. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Se você tiver dificuldade em mínimo múltiplo comum, comenta aqui embaixo também, tá? 3 dividido por 1, 3. Dividi embaixo e multipliquei em cima, ó. 3 vezes 1, 3. Mesma coisa com a segunda. 3 dividido por 3, ó. Dividi embaixo, 1. Multiplico em cima. 1 vezes 2, 2. Então, quer dizer que o valor de B, ou seja, do coeficiente linear, é 5 sobre 3. Professor, o que é que a gente faz agora com esses dois valores? Percebam, pessoal, nós estamos procurando a equação reduzida que passa por estes dois pontos. Se nós sabemos o valor de A e o valor de B, ou seja, dos coeficientes, nós já sabemos qual seria essa equação. Lá em cima, ó, a equação não tem esse formato y igual a x mais b, então quer dizer que a equação que nós estamos procurando é a seguinte: y igual o valor de A, que é menos 1 sobre 3, vezes o x, vamos ficar com menos 1 terço de x,
mais o valor de B, que é 5/3. Percebam que nós encontramos a mesma equação que nós encontramos anteriormente com aquela outra forma de encontrarmos a equação reduzida. Professor, qual eu devo utilizar? A que você achar mais fácil. Eu particularmente acho a primeira, onde a gente encontra a equação geral e depois a reduzida. Mas se você se sentir mais confortável em encontrar dessa forma aqui, utilizando os sistemas, também pode ser feito, tá? Deu para entender, galerinha? Qualquer coisa comenta aqui embaixo e valeu!